Fala pessoal, quero compartilhar com vocês mais um texto da Palavra do Senhor para a meditação nossa, que está em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. O texto vai dizer: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Esse texto aqui ele está inserido em um contexto em que Jesus, ao atravessar o mar ali, chegar a Genezaré, ele vai encontrar uma multidão que, ao saber, da notícia que Jesus estava ali, vão começar a levar enfermos para que Jesus pudesse estar curando. E é interessante que eles suplicavam para que deixasse que pelo menos os enfermos pudessem tocar no manto de Jesus, na borda de seu manto, e todos que tocavam eram curados. Então a multidão elas pediam para que Jesus deixasse apenas os enfermos tocar, nas vestes dele, nas bordas. E ao fazer esse feito, aos enfermos tocar na borda do manto de Jesus, eles eram curados. E continuando, os mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. E é aqui que nós vamos abordar, esse ponto em que alguns fariseus e escribas, que eram considerados mestres da lei, eles vão ir até Jesus, E eles vão fazer algumas perguntas, justamente para questionar. E quem eram esses mestres da lei? Quem eram esses fariseus e esses escribas? Eram dois grupos. Uns eram os escribas, que eram aqueles que traduziam a Bíblia, ou no caso a Torá, o Velho Testamento. Eles traduziam o Velho Testamento para a multidão e eles ensinavam a respeito das leis, dos costumes. E os fariseus era um outro grupo, que eles se diziam seus cumpridores da lei. Então eles eram considerados um dos grupos mais santos ali da tradição judaica. Então dos judeus eles eram os considerados mais santos, porque eram aqueles que diziam-se seus que cumpria a lei, que cumpria todo o mandamento. Eles tinham um entendimento, então era formado ali por alguns sacerdotes, inclusive alguns escribas também faziam parte dessa seita, que era considerada uma seita, essa seita dos fariseus, que eram aqueles que se diziam seus cumpridores da lei. E era justamente esses que Jesus vai ser muito confrontado por eles, porque eles queriam pegar Jesus num ato de erro, daquilo que ele falava. E esses fariseus eram pessoas que, para a sociedade, eram pessoas que cumpriam a lei certinha, pessoas perfeitas. Porém, Jesus vai dizer que eles eram um povo hipócritas, que eram aqueles que falavam sobre o que deve ser feito, porém eles não praticavam aquilo que falavam. Eles não praticavam, tanto é que Jesus vai falar que eles colocavam um jugo sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar. Eles forçavam, eles falavam para pessoas sobre viver uma vida que nem eles viviam. Então eles colocavam um jugo sobre as pessoas que nem eles conseguiam carregar. Então esse grupo, que é o grupo dos fariseus, era o grupo, e ali é onde Jesus ele vai diversas vezes, ser confrontado. E quando ele era confrontado por esses fariseus, Jesus sempre falava: vocês são hipócritas,
porque vocês falam sobre algo que vocês não vivem. Então eram esses dois grupos, os fariseus, que era considerado essa seita, e os escribas, que era formado por professores da lei, pessoas que trariam ensinamentos para as pessoas ali sobre o Velho Testamento, sobre a Torá. E chegando nesse contexto, os fariseus ali, aquelas pessoas que buscavam sempre pegar Jesus em uma ação de erro, eles vão questionar Jesus quando eles visualizam os discípulos ali que estavam com Jesus em um momento de refeição. Aqueles discípulos, eles vão comer em determinado momento sem estar lavando suas mãos. E os fariseus, vendo essa oportunidade, eles vão utilizar desse momento para poder questionar Jesus, para poder pegar Jesus em uma situação que Jesus não ia ter como argumentar. E eles falam para Jesus, você sabe, Senhor, eles vão falar, os seus discípulos, por que os seus discípulos desobedecem às tradições dos líderes religiosos? Então olha que interessante, ele não vai falar sobre desobedecer à lei, mas ele vai questionar Jesus porque que os discípulos desobedeciam à tradição religiosa, a tradição dos líderes religiosos, que era o quê? Antes tinha uma tradição que era um gesto de purificação. Ao ingerir qualquer alimento, ao pegar em algum alimento, eles tinham que, antes de ingerir a boca, eles tinham que lavar a mão. E esse gesto de lavar a mão era como se fosse uma purificação. Ali eles não era só questão de limpeza, mas era uma purificação para poder sim, eles poder se alimentar daquela comida. Então ali era um ritual que eles tinham, um ritual da prática dos líderes religiosos, como muitos outros, né? Então eles utilizam esse ritual para poder questionar Jesus. Como que os seus discípulos, eles não obedecem o ritual dos líderes religiosos? Por que eles comem sem lavar as mãos? Por que eles não respeitam a cerimônia? Jesus vai falar, e por que vocês com sua tradição desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insulta seu pai e sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Aí ele vai falar, Jesus vai falar, e por que vocês desobedecem à lei, justificando o cumprimento da tradição? Então vocês desobedecem o mandamento de Deus, que era qual? Honrar teu pai e tua mãe. Em vez disso, aí ele vai dizer, vocês desobedecem o mandamento de Deus. Deus falava, honra teu pai e tua mãe. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém priorizou entregar a Deus uma oferta, ele não precisa acolher o pai e a mãe que está necessitado. Então vocês utilizam de um ritual, vocês utilizam de um costume de vocês como se fosse prioridade, e que por conta disso vocês deixam desamparado o pai e a mãe de vocês, sendo que Deus falou, honra teu pai e tua mãe. Inclusive, essa ordenança fala que aquele que insulta o pai e a mãe era executado. Mas ele dá só que aí a desculpa, o entendimento que eles traziam para não honrar o pai e a mãe, para não ajudar o pai e a mãe que estavam necessitados, era o que? Eu jurei que eu tenho que dar ao Senhor, então não posso te ajudar. Sinto muito, não posso ajudá-lo, pois entreguei como oferta a Deus aquilo que iria dar a vocês. Então, eu não posso ajudar o Senhor. Dá um exemplo aqui, um exemplo mais fácil. Pai, mãe, eu sei que o Senhor está precisando de uma ajuda, porém, eu já jurei de entregar como oferta a Deus. E o que eu iria ajudar o Senhor, eu vou ter que devolver a Deus, então eu não posso te ajudar. Então, sinto muito,
vou te deixar, né, numa situação de não poder fazer nada por ti. O Senhor vai precisar recorrer a outra pessoa. Então, tipo, é uma questão de desonra, porque se o pai e a mãe estão necessitando, se o pai ou a mãe está precisando daquela ajuda, o correto seria o quê? Ele ajudar. E não dar a justificativa de que tinha jurado ofertar a Deus aquilo que iria servir como ajuda para o pai e para a mãe. E Jesus está dando uma lição muito importante aqui aos discípulos que estavam ali ouvindo. E essa é uma das situações, né? Tinham outras que os fariseus falavam, mas não faziam, ou eles interpretavam conforme eles queriam e achavam melhor para si, né? Porque isso não é uma questão de ser um mandamento, mas era uma interpretação deles, né? Eles utilizavam eu já jurei ao Senhor, então não posso ajudar o Senhor. Não posso ajudar meu pai e minha mãe porque eu já jurei a Deus que vou entregar a oferta a ele. Ainda que existisse a necessidade do pai e da mãe precisar daquela oferta. Mas eles, para justificar o fato de não querer ajudar o pai e a mãe, eles usavam a oferta como justificativa de que eu já prometi ofertar a Deus, então não posso te ajudar. Mas Jesus está falando aqui que era só uma justificativa. É diferente quando realmente nós nos compromissamos com Deus. De fato, falando, Senhor, aqui é uma oferta, um voto que eu fiz com o Senhor. É algo eu e do Senhor, né? É um voto com Deus. Não quer dizer que você não possa ajudar. Não possa honrar o pai e a mãe. Aqui Jesus está falando não que seja errado você ofertar a Deus, cumprir um voto, não. Não é isso, porque a Bíblia fala que aquele que faz o voto, que ele cumpra. Mas aqui Jesus está falando que era uma justificativa. É um exemplo que Jesus está dando. Vocês usam como justificativa a oferta a Deus só para não ajudar ao teu pai e à tua mãe. Ao teu próximo, né? Mas aqui ele está falando do pai e a mãe. Como justificativa para não querer ajudar aquela pessoa que não quer ajudar alguém. Aí fala, não posso porque eu já prometi a Deus. Eu não posso fazer nada por ti porque eu já me compromissei com isso aqui. Quando na verdade não é que você não pode, é que você não quer. Só que você não chega para a pessoa e fala, não quero te ajudar. Não, você usa justificativas, né? Você cria situações para poder não precisar se responsabilizar com aquela pessoa. Então é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está dizendo que você vai descumprir o voto que você fez com Deus, mas Jesus está falando que tem pessoas que usam como justificativa desculpas envolvendo Deus só para não poder ajudar alguém, só para não poder ajudar um parente, só para não poder ajudar um necessitado. E principalmente quando é pessoas que a gente não gosta, né? Às vezes a pessoa que você não vai muito, às vezes não tem muito afeto, não tem muita afinidade. Então você meio que vê a pessoa passando por um momento, ela vem te ajudar, você fala, cara, infelizmente dessa vez eu não posso. E às vezes você pode, só que você não quer, né? E você dá uma desculpazinha ali, tem outras prioridades, tem que comprar algumas coisas. E na verdade você só não quer mesmo ajudar. Mas vamos dar continuidade. Então Jesus continua. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Então, em favor da própria tradição, né, de ser o que, eu faço voto com Deus, eu sou o homem que dou oferta. Até que tem algumas passagens Jesus fala, né, que eles, até em Mateus 6 Jesus vai falar, não faça como os fariseus hipócritas, né, que com os lábios, né, ali oram para serem vistos, né, oram em voz alta, mostrando para as pessoas que está fazendo. Isso era um gesto de quê? De reconhecimento, né? Eles queriam ser vistos realizando aquilo, eles queriam ser vistos fazendo tal feito. Então Jesus ele falou isso porque Jesus, acredito, que conhecia o coração daqueles fariseus que estavam questionando Jesus. Então, por Jesus usar algo tão importante como a questão do pai e da mãe, eu vou imaginar, eu acredito dentro do que está no texto aqui, é que algum deles ali
possivelmente deixava de ajudar os seus pais que precisavam da ajuda dele só para dar oferta, só para mostrar para o povo que era uma pessoa que ofertava, porque como eles precisavam ser visto como alguém que era alguém importante, alguém santo, alguém que praticava as leis, que praticava as tradições religiosas, então eles precisavam mostrar. Então, ainda que alguém precisasse daquilo que às vezes era aquilo que ele iria ofertar e a pessoa estava precisando, e ao invés dele contribuir com aquela vida, ele dizia: não posso contribuir com você porque eu tenho que levar o tempo, porque se eu contribuir com você, as pessoas não vão ver eu dando a maior oferta, as pessoas não vão ver eu ofertando, então elas vão entender o quê? Que eu não ofertei daquela vez, que eu não dei a melhor oferta, então eu fui inferior a elas. Então, ainda que para te ajudar eu precise, seria ao contrário, para ajudar aquela pessoa ele ia precisar dar a menor oferta. Isso seria um gesto de alguém que realmente tem um compromisso com o reino de Deus, porque as suas prioridades não é importante. A prioridade é o nosso próximo, desde que não seja envolvendo a salvação, porque às vezes nós colocamos o próximo como prioridade a um ponto de que às vezes perdemos a nossa salvação por conta de alguém que às vezes amamos. Isso não é o correto. A nossa salvação não pode estar ligada a ações de pessoas. Às vezes nós não podemos perder, renunciar ao evangelho por conta de alguém que nós não aceitamos uma situação, então a gente se entristece e abandona Cristo por conta daquela pessoa, para não deixar ela sozinha naquela situação. E eu vejo muitos fazendo isso. Às vezes as pessoas saem do evangelho por conta de alguém que ama, que também saiu. Então, para ela não viver sozinha longe daquela pessoa, ela acaba abrindo mão de Deus e escolhendo estar ao lado daquela pessoa que ela ama. É totalmente errado. Continuando. Jesus ele fala: hipócritas, Isaías tinha razão quando disse e profetizou a respeito de vocês. Ele vai usar um texto de Isaías, que ele vai falar que Isaías profetizou que eles eram hipócritas, E Jesus vai falar: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, como eu falei, eram pessoas que falavam sobre o mandamento, falavam sobre a lei de Deus, porém, eles só falavam mesmo, porque viver não viviam nada. Então eram pessoas que com lábios honravam Jesus, mas o coração está bem distante. Coração é sentimento, coração é ações, coração é desejo, coração é o princípio dos nossos desejos, das nossas intenções, É a fonte do coração que parte o desejo, é do coração que parte a vontade. Então ele falava: com os lábios vocês me honram de boca para fora, mas o coração, o desejo mesmo não está em mim, está em vocês mesmos, está nos próprios interesses de vocês, está em suas próprias necessidades, em querer aparecer, em querer mostrar que é os defensores da lei, mostrar que é os cumpridores da lei e mostrar que é o grupo mais importante, aqueles que devem ser respeitados, que devem ser idolatrados pelas pessoas. Sua adoração é uma farsa. Então até a adoração deles, Jesus fala que é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, que eram ritos religiosos da época, costumes, como eu falei, rituais, que era o que? Lavar mãos para eles era purificação, quando na verdade nada adianta você purificar com um gesto e o coração está totalmente impuro, totalmente desejoso de pecados, de invejas, de cobiças, de avarezas, de idolatrias. Então Jesus fala: vocês fazem um ritual, vocês cumprem um ritual, uma ideia humana, como se fosse um mandamento divino, como se só lavar as mãos ali estivesse purificando, quando na verdade não é só os lavar as mãos que purifica, mas é o coração, é o desejo, é o sentimento, é a obediência de verdade a Deus. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam, procurem entender, não é o que entra pela boca que contamina vocês, se contaminam com as palavras que saem dela. Então às vezes eu usei uma vez um exemplo com uma jovem, e eu falei para ela: às vezes a gente acredita que o que as pessoas falam pra gente nos fere, nos atinge,
é o que nos maltrata por dentro, é o que nos fere. Às vezes o gesto delas de querer nos atingir com ações, com palavras, com atitude, é o que pra gente é aquilo que nos entristece, aquilo que nos mata, que nos fere. E não, gente. O que as pessoas fazem contra nós, o que as pessoas falam contra nós, não nos fere, não nos contamina. O que contamina é como a gente vai reagir através daquela ação. A pessoa falou algo a seu respeito muito ruim. Como que você vai absorver aquilo? Entendendo que em Cristo você é mais que vencedor, que em Cristo Jesus deu o seu Filho. Jesus, ele foi como sacrifício vivo na cruz do Calvário para morrer por teus pecados e enviar a ti o Espírito Santo como consolador, como amigo. Ou você vai absorver aquilo e falar, realmente eu sou, e vai começar a ficar mal, e vai começar a ficar triste, e vai começar a falar coisas sobre si mesmo. Eu não presto, eu realmente sou inútil, eu realmente sou essa pessoa que falaram sobre mim. Como você vai absorver aquilo que vem contra você? Então o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É como você reage. De que forma você reage, como alguém que realmente é ferida, como alguém que realmente se contaminou com aquilo que veio contra você, ou como alguém que é curado. Porque o que vem de lá não me atinge desde que eu esteja curado, desde que Cristo seja o meu médico, desde que o Espírito Santo seja o meu consolo, seja o meu conforto, desde que o velho homem não mais esteja governando a minha vida, mas que eu seja governado por Cristo, novo nascimento, o Espírito Santo. As coisas velhas se passaram, eu sou uma nova criatura, eu sou um instrumento do Senhor, eu sou um templo e morada do Espírito Santo. Então aquilo que vem de lá para cá não vai me atingir, porque aqui é a cura, aqui há médico, aqui há remédio, mas lá há feridas. Então você não reage retribuindo aquela contaminação que veio para tentar te ferir. Você reage de uma forma positiva, enviando cura, enviando remédio, enviando médico, mostrando a eles aquilo que está em você, que é o Espírito Santo, mostrando a ele a cura que há em ti. Por que muitos estão feridos? Porque muitos absorvem aquela contaminação que vem contra eles, aquelas feridas que vêm contra eles, eles absorvem. Porque se nós entendermos que aqui existe um templo e morada de Deus, nós vamos entender que o que vem de lá não vai nos absorver, não vai nos entristecer, nos ferir. Nós não vamos absorver o que vem de lá, nós absorvemos o que vem do alto. E o que vem do alto, quem veio do alto foi o Espírito Santo. Foi Jesus como nosso presente de Deus, para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar. Então não absorva o que vem do teu próximo, ou o que vem de ações de pessoas ou de situações da tua vida. Não absorva. Absorva o que vem de cima, do Espírito de Deus, o que vem através da palavra de Deus. Absorva isso. Isso é vida, isso é cura. É a palavra que cura, que liberta, que transforma, que te traz ânimos, que te traz paz em meio à adversidade. Então é a palavra de Deus quem nos purifica. É por meio da palavra que nós somos curados, transformados, restaurados. Então não se importe do que está vindo ao seu redor, mas se importe com o que vem do alto para a tua vida. E esse é o problema de muitos, é absorver o que vem ao redor e não absorver o que vem do alto. Então Jesus, ele continua. E os discípulos aí vão perguntar, né? Senhor, o Senhor sabe que ofendeu os fariseus, né? Eles ficaram chateados, que Jesus tocou na ferida deles. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles, são guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduz outros, ambos cairão no avala. E aqui que é interessante, né? É como eu falei, às vezes nós estamos perdendo a salvação por causa de alguém que a gente se espelha, que a gente se inspira, que a gente gosta, que a gente diz amar, né?
Jesus ele dá uma lição muito importante. Não se preocupe, porque eles são cegos que estão guiando outros cegos. E olha que interessante. Por que hoje o maior desânimo de muitos é que eles se entristeceram com alguém e aquilo fez com que eles voltassem para aquele caminho do velho homem, né? Aquelas velhas ações, abandonasse o reino de Deus, abandonasse uma vida de comunhão, de obediência à palavra de Deus, de busca em uma vida de santidade e obediência, né, às suas palavras de Deus. Por que muitos voltam para trás? Porque muitos retrocedem, né? Voltam novamente para aquelas velhas práticas. Por causa de, às vezes, terem sido conduzidos por pessoas cegas. Por pessoas que achavam que sabiam o que estavam fazendo. Porque eles seguiam os seus próprios entendimentos. Né? E aqui Jesus ele dá uma lição. São condutores cegos. Né? São guias cegos, são pessoas que conduzem outras que nem sabem para onde estão indo. São pessoas cegas, pessoas sem visão espiritual, sem direcionamento do Espírito de Deus. São pessoas que vivem para si mesmo, são pessoas que vivem pelos seus próprios interesses. São pessoas que falam sobre o reino de Deus, mas que não vivem, que não amam e que não praticam realmente o reino de Deus. Mas que só querem ganhar status, só querem ganhar seguidores. E o interessante é que Jesus fala que muitos estão sendo guiados por eles. Então qual que é o caminho para quem está sendo guiado por um cego? Cair numa vala. Jesus ele fala. São cegos conduzindo cegos, e se um cego conduz outro, ambos cairão numa vala, ambos cairão num buraco. Então por que muitos estão se afundando? Por que muitos estão caindo no buraco do pecado, do mundanismo, das práticas, dos desejos da carne, né? Por quê? Porque muitos estão sendo guiados por pessoas cegas. Por pessoas que acham que os seus interesses é a prioridade para se viver uma vida com Deus. Pessoas que acham que as vontades da carne, a vontade dos desejos pecaminosos que ali, né, vem tentando seduzir essas pessoas, e elas acabam se entregando e usam até justificativa para seguir esses caminhos. E uma dessas justificativas é até mesmo os seus próprios rituais. Né? Muitos usam os seus próprios rituais. Muitos usam as suas próprias tradições. Né? Só para seguir os seus próprios caminhos. E muitos utilizam até a palavra de Deus. Né? Porque muitos estão ganhando aí status e fama, falando de um reino onde não se vive, falando de um evangelho que não se vive, falando da palavra de Deus sem ao menos honrar a Deus com o coração, né? Com o coração totalmente distante do Senhor. Isso é triste, isso é preocupante. Porque muitos conhecem, muitos ensinam, mas o coração está distante do Senhor. Isso não é motivo de alegria, isso é motivo de tristeza. Isso é motivo de a gente se analisar, pensar o que estamos fazendo da nossa vida. A quem estamos entregando o controle e a direção da nossa história? Será que estamos entregando a pessoas cegas, com coração que estão distante do Senhor, pessoas hipócritas que vivem o que não falam, o que não pregam? Vamos nos analisar. Então Pedro vai pedir para Jesus explicar de novo a parábola. Jesus vai falar: não entenderam? Tudo que come passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas a palavra vem do coração. Isso é o que contamina.
Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia. Então é como eu falei, não é o que entra, mas é como sai. Porque no coração que está os desejos do homem, os desejos pecaminosos, né? É do coração onde vem, né, maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentira, calúnia e muitos outros. Então, como eu falei, as pessoas elas vão reagir contra você ou em seu favor, mas aquilo não te contamina, mas sim como você vai reagir referente àquilo que veio contra você. Às vezes até o que é bom, porque às vezes nós reagimos de forma contaminada até pelo que é bom. Às vezes um elogio vem a teu favor e você reage de uma forma soberba, como se fosse o dono da razão, como se fosse a pessoa que faz e acontece. Só, nenhum de nós somos dono da razão, mas a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Então, se está pregando a palavra de Deus, a razão está nela. A verdade está nela. Por mais que muitos não queiram aceitar, mas essa é a dona da verdade. Aqui você encontra a verdade absoluta. Muitos querem dizer que não, que aqui se contradiz, que aqui é algo que já está antigo, antiquado. Não, aqui é atualizada sim, mas a palavra de Deus é mais atualizada do que o jornal que vem amanhã. Então essa é a atualização, não é mudar as palavras, não é mudar o entendimento, não é mudar, não precisa atualizar, porque essa palavra já é atualizada. A palavra de Deus é atualizada para todo o tempo. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para qualquer situação que você vivenciar. A palavra de Deus foi lâmpada e luz lá 2000 anos atrás e vai continuar sendo há mais 2000 anos. O Velho Testamento foi lâmpada, foi luz, através das profecias. E tudo que foi falado foi cumprido. Então essa é a palavra. Não precisa atualizar porque ela já está atualizada para amanhã, para depois, para hoje. Essa é a atualização de Deus para a tua vida. Não é mudando a forma que você entende, mas é mudando a tua conduta de uma forma que renuncie os desejos do coração pecaminosos, desejos do coração que está contaminado pelo pecado. Abra mão, mude a tua história, mude a tua forma de ver a vida, mude a tua forma de viver, de agir. Se não agrade a Deus, muda você, mas não queira mudar a palavra, porque a palavra você pode alterar a letra aqui no sentido natural, físico, mas a palavra de Deus ela não vai ser alterada, ela é viva, é ela que transforma e liberta. Então você pode mudar a letra aqui, mas você não vai mudar o que Deus escreveu, o que Deus inspirou homens e mulheres para escrever por meio dessas escrituras sagradas. Palavra, inspiração, é revelação do Espírito Santo. Há pessoas que escreveram, mas inspiradas por Deus. Mas as palavras que vêm do coração, é isso que contamina. São essas coisas que os contaminam. Então, como estamos reagindo? Como estamos reagindo às acusações, às ações das pessoas, os elogios, os presentes das pessoas? Como estamos reagindo? Qual o sentimento quando você recebe um presente? Qual o sentimento que você tem? De soberba? Ou de gratidão? Qual o sentimento que você tem quando alguém te dá um elogio? Qual o sentimento que você tem
quando alguém vem falar mal de você, de ira, de raiva, de ódio. Um sentimento de que isso não é sobre mim, porque eu não sou assim. Eu sou o que Deus sabe sobre mim. Eu sou o que Deus fala sobre mim. Eu sou o que Deus conhece de mim. Porque Jesus fala que muitos viriam a Ele falando: Senhor, profetizei, curei, expulsei demônio em Teu nome. Ele vai falar: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. E o que Jesus conhece sobre nós? Paulo ele vai falar para Timóteo apressar-se em apresentar a Deus como obreiro aprovado por Ele, por Deus. Paulo falou: olha, Timóteo, eu não tenho como te aprovar, cara. Mas apressa-te em apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, porque a aprovação vem dEle. Então busque ser aprovado por Deus, por mais que as pessoas não reconheçam, não te vejam dessa forma, mas Deus está te vendo. Se Deus está te vendo, fique em paz. Não absorva o que vem ao contrário daquilo que Deus está te vendo sobre a tua vida. E se Deus estiver te vendo como as pessoas estão te vendo, precisando de uma mudança, de uma renúncia, de uma transformação, nascer de novo, ei, se importe, busque mudar. Porque muitos pensam: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cara, um conselho que eu te dou: você não sabe o dia da manhã. Jesus está voltando. Então, um conselho de preocupação. Se você sabe que realmente você não está sendo aprovado por Deus, e às vezes as pessoas estão vendo isso, estão tentando te mostrar que você precisa mudar, aceita a mudança. Ah, Val, mas quem fala sobre mim não vive. Não se importe se eles não vivem, mas se preocupe você em viver. Não se importe se eles não vivem, mas se preocupe você em viver. Não se importe se eu estou falando, mas não tenho a vida com Deus. Se importe em você absorver a palavra de Deus que está sendo ministrada através da minha vida como um instrumento, e absorva você, porque é você que vai ser alcançado pelo sangue de Cristo. Por mais que Deus o livre, eu seja rejeitado por Deus, se preocupe você em ser alcançado pelo Espírito Santo. Não olhe só: eu só vou se você for, ou se você está falando e não vive, então também eu não quero saber. Não, talvez tem muitos que estão pregando, mas não estão vivendo. Mas não se importe com eles, se importe com você. Porque quem transforma é a palavra. E Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele quiser. E se você for tentar entender e compreender, você vai perder tempo ficando perdido, confuso. Assim, mas o senhor poderia falar por alguém melhor, o senhor vai falar justamente através dele? Não, não se importe por quem está sendo um instrumento. Se importe com a voz que está querendo entrar no teu coração. Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se preocupa com a voz que quer entrar, é a voz do Espírito, e essa voz vem por meio da palavra de Deus. Não importa o instrumento, o que importa é a palavra que está sendo ministrada, porque quem transforma não sou eu falando, quem transforma é o Espírito de Deus ministrando através da sua palavra. A palavra liberta, a palavra transforma, é a palavra, não é eu. Não é o pastor. Deixa essa meditação para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus. E saiba, priorize o Espírito de Deus. Priorize o novo nascimento. Priorize a mudança. Priorize a mudança da tua vida. Priorize colocar Deus como prioridade, o reino de Deus. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai entender que as coisas do mundo não vai te atingir. Porque você sabe que quem está contigo é Criador dos céus e da terra, é aquele que venceu o mundo. Jesus fala: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então tenha ânimo, a vitória já é certa. Jesus já venceu, ele não vai vencer, ele venceu.
em nome de Jesus. Deus abençoe.